A paz, amados, é um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar as Escrituras Sagradas, a história de Deus, né, e para nós podermos conhecer e ter intimidade com o Deus da história. Então, no capítulo 1 do livro de Gênesis, que nós estamos estudando, nós vamos ler hoje, né, o que Deus criou no quinto e no sexto dia. No anterior nós estudamos lá o que Deus criou nos primeiros 4 dias. Então eu quero compartilhar, você pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Gênesis capítulo 1, dos versículos 20 ao 31, você vai ver a mão de Deus novamente na criação, correto? Ai, mas eu não acredito que Deus criou. Então olha, você não dá uma chance para Deus te explicar aí, tentar entrar na sua cabeça, no seu coração e tentar, através do Espírito Santo de Deus, te mostrar aí a mão dele conduzindo toda essa história. E aí, eu tenho certeza que você, no final do nosso estudo, você vai falar, nossa, realmente, não no final, né? Mas durante o estudo você vai entender que realmente só Deus mesmo para nos amar diante de tantas coisas que nós já fizemos de errado com o mundo, com toda a criação e com as pessoas que estão ao nosso redor mesmo. Só Deus mesmo, só a misericórdia de Deus para nos mantermos vivos aí, firmes, nos dando chance para que nós possamos melhorar e transformar pessoas ao nosso redor. Então, pegando a sua Bíblia, no capítulo 1, dos versículos 20 ao 31, dando sequência ao nosso estudo sobre a criação de Deus, olha o que Deus fez aqui, dando vida aí a essas espécies. Olha só. E disse Deus, versículo 20, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia 5º. E disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os répteis do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e de toda a árvore que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para alimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde lhes serás para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 6. Então aqui, nós vimos que no 5º dia, então, Deus faz o quê? Ele cria os peixes e as aves. Então ele cria os peixes e as aves. No 6º dia, ele cria os animais do campo, certo? E cria o homem. Um detalhe importante que não tem no capítulo 1, que é importante que você assista, ou que você leia comigo as próximas aulas, foi o detalhe de como ele vai criar o homem.
Porque até então, na aula passada eu tinha colocado aqui do lado, não tinha explicado, a Bíblia usa uma palavra hebraica, do bara, que era assim, criar do nada. Então, que haja luz, tchum, e houve luz. Que haja estrela, que houve estrela. Que haja o firmamento, que houve o sol. Então Deus começou a criar, do nada. Mas como ele criou do nada? Porque ele é Deus. Ah, mas e aí? Mas é o quinto dia, 24 horas? Não vou pensar nisso nesse início agora. Você vai entender que depois, lá no meio da história, mais pra frente, aí é possível você marcar dias como 24 horas. Mas nesse momento da criação, não se preocupe se esse dia tem 24 horas, ou se esse dia aí que a Bíblia está dizendo tem 1 milhão de anos. O fato é, se Deus quiser criar algo hoje, Ele cria do nada, porque Ele é Deus, e ponto. E é com esse pensamento, com essa fé, que nós temos que melhorar a Bíblia. Talvez você fale assim, mas assim, a minha idade, minha cabeça está pensando em A, em B. Então assim, cada um. Se você acha que não tem maturidade, que você acha que isso é bobeira, então na presença de Deus, com 48, quase 49 anos, eu digo o seguinte, olha, Deus existe, Deus é. Deus pode, Deus quer, Deus é soberano, e na presença dele, Deus existe, Deus é o Criador de tudo. Por mais que você pegue algumas versões bíblicas dizendo que explique de maneira diferente o A, B, o C, eu quero dizer o seguinte, que Deus é. Deus é o Criador de tudo. E antes que existisse esse mundo, esses planetas que nós estamos pesquisando, de eternidade a eternidade, Deus é. Deus é. Então, assim, é com essa fé que você tem que ler. Esse é um livro sagrado. Não dá para você ler, não é uma historinha de super-homem, Batman, não. É o Deus, é o Senhor da história que permitiu que o homem escrevesse a história aqui, o plano dele de salvação para minha alma, para a sua, e que você pode não acreditar, não tem problema, não vão brigar, mas assim, se você ler esse livro crendo na existência de Deus, essa história vai entrar no seu coração e você vai ficar diferente. Então você vai ser um super-homem que não vai errar, você vai errar muito. Você não vai deixar de ser essa pessoa que você é no sentido de homem, do id, da carne, de ter sentimentos, porém, você vai compreender que quando o Deus da história passa a habitar dentro de você, você fica diferente. Você começa a pensar mais, você erra menos, você começa a pensar mais no outro. É um milagre aí que acontece, o próprio Jesus então vai habitar no seu coração. Mas aqui então, uma coisa interessante, que Deus cria os animais do campo aí, nós lemos aí, muito lindo, as bestas feras, Ele abençoa, crescer e multiplicai-vos, não dá esses passos, vocês vão ver depois, matematicamente, todas as curiosidades matemáticas, o tempo que eles ficaram, tá? Nós vamos descrever e ver as possibilidades. Vamos ver coisas interessantes aí, mas são suposições que não vão aumentar a minha fé. A sua fé não vai aumentar sabendo se o dia é 24 horas ou não. Fé é fé. É experiência com Deus. Você vai ver só que Deus vai começar a te visitar em sonhos, te mostrar as coisas, através de circunstâncias, você vai começar a olhar mais, assim, é diferente. Você vai ter a sua experiência com Deus, você vai entender o que eu estou falando. Olha só, aí, olha o lindo que nós já estudamos lá, importante que você estude lá, né, o reino dos céus, nosso estudo que tem no nosso canal, para você entender o seguinte, que quando João, lá no Evangelho de João, que nós estudamos, ele fala assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, falando de Jesus Cristo, que nós estudamos sobre isso. E aí nós estudamos esse versículo, porque no versículo 26 ele fala assim, olha, é uma conversinha, né? É uma conversa, lá, façamos o homem à nossa imagem. Olha que lindo, meu. Então reúne a Trindade num local, lá no reino dos céus, né? E fala assim, olha, o reino de Deus, e fala assim, olha, façamos, o seguinte, vamos coroar essa criação, e vamos colocar um esparadrapo na boca lá do
do anjo que caiu? Você não pode esquecer que o diabo está lá, escondidão lá, vendo só Deus criar, ajeitando a casa lá, e fica na dele, vendo só Deus, o Todo-Poderoso, arrumando as coisas lá, e Deus então vai criar o homem. Só que o mais bonito, nós vamos entender, é que Deus não criou do nada. Que ele fala, faça que a terra produza. Então foram criando os animais, né? E aí Deus então, façamos o homem à nossa imagem. Então nós temos a imagem e semelhança de Deus. Professor, mas como assim imagem e semelhança de Deus? Então assim, Deus tem a minha cara? Eu acho que não, Deus vai ser feio, assim não é isso. A Bíblia diz que Deus é espírito. E o que importa é que nós adoremos em espírito e em verdade. Então nós vamos ter assim, dentro de nós, nós temos o espírito, né? Assim, nós temos o caráter de Deus. Então, nós somos parecidos com Deus em relação ao caráter dele. Então nós representamos, olha que lindo, nós representamos Deus aqui na toda a criação, aqui na terra. Você coroou, você coroou a criação de Deus. E o lindo que Deus não criou você do nada. Nós vamos, na próxima aula, saber como é que Deus criou o homem, então, como é que o homem foi feito. O fato é que Deus, no sexto dia, Deus cria o homem e a mulher. E aí, na sequência você vai entender por que não poderia ser 24 horas, como nós estamos lendo agora aqui. Porque vocês vão ver só o que acontece no próximo dia lá, para você não ficar pensando, então em 24 horas Deus criou a lua, o sol, as estrelas. Mais 24 horas Deus criou o peixe e os animais. E as aves. Não é assim. Com esse pensamento linear. A Bíblia tem uma história linear, um plano linear. Mas aqui esse linear não é assim o dia a dia. A história linear, não o tempo. Então nesse princípio da criação, não importa o tempo correspondente à primeira criação, ao primeiro movimento de Deus, ao primeiro dia, as primeiras coisas. Não. O que importa é que Deus criou. Ele é o autor, né, de tudo isso aqui, ele assina embaixo. Agora, nós temos que crer que Deus é, que Deus pode e Deus quer. E se Deus quiser criar algo agora na tua vida, Ele vai colocar. Mas como é que vai fazer? Estou desempregado. Então Deus fala assim, você vai estudar, vou te preparar, vou te passar pela escola, eu vou preparar um emprego para você em tal momento. E aí Deus vai lá no momento certo, você vai arrumar um emprego. Agora, o que Deus não vai querer fazer é chegar assim e derrubar, agora vou derrubar um outro. Não é isso, não é assim que Deus trabalha. Deus vai te preparando e vai movendo as peças para que você tenha o seu momento. E de repente seu momento chegou. Deus está preparando, assim, Deus é o autor da história. E nós temos que conhecer a história de Deus para poder ter uma vivência, uma experiência com o Deus da história. Isso é importante, tá bom? Obrigado pelo carinho, eu te convido, né, a continuar conosco. Na próxima aula você vai ver detalhes, como que Deus criou o homem. Isso é importante para que aumente a sua fé. Isso é importante para que você continue caminhando firme na direção de Deus, juntamente com Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus, tá bom? Um beijo para você, até a próxima aula, continue com Deus. Tchau!